Caríssimos irmãos, que a paz do grande arquiteto do universo esteja com todos nós, agora e sempre. É um prazer mais uma vez estarmos juntos, para que nós possamos levar um pouco desse Evangelho de Jesus. E nesse Evangelho de Jesus, hoje, nós trazemos a palavra da grande pedagogia de Jesus. O que Jesus verbera sobre a sua pedagogia? Pedagogia nós sabemos que é um ensinamento, uma forma de ensinar, uma forma de estar junto ao outro e fazer com que o outro pense, raciocine e faça aquilo que possa dar sintonia, sentido a tudo aquilo que está aguçado dentro dos seus sentimentos. E nós sabemos que sentimento é tudo o que Jesus falava. Jesus falava dos sentimentos, Jesus falava do amor, Jesus falava do perdão, Jesus falava de todos os preceitos os quais levava o homem a se libertar. E dentro dessa liberdade, a pedagogia é o caminho de ida para a liberdade. E nessa grande liberdade nós possamos utilizar o nosso livre-arbítrio para que nós possamos avaliar, contextuar aquilo que nós estamos procurando elevar e buscar em nosso projeto de vida reencarnatória. Jesus, em uma de suas passagens, em alguns moldes de sua pedagogia, ele nos fala da valorização do indivíduo. Jesus não deixava de valorizar o indivíduo, porque tudo que ele falava era ao sentido do outro. Uma das frases belíssimas de Jesus é quando ele diz que o homem veio para servir e não para ser servido. Então, ele tinha vindo com um propósito e com a missão de servir e não para ser servido. E eu pergunto a cada um de nós, qual a nossa missão? Qual o nosso propósito? Qual o propósito de cada um de nós na casa espírita? Ou não só na casa espírita, mas levar essa palavra, levar esse evangelho no dia a dia de nossas vidas. Qual o nosso propósito? Propósito de nos reformarmos? Propósito de mudarmos os nossos viés de pensamentos? Enfim, o que é que nós estamos procurando aqui? E diante da pedagogia de Jesus, Jesus nos traz, Jesus nos mostra um caminho, um direcionamento. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque ele traz no sentido de que nós buscássemos, através desse caminho, seus preceitos e suas propostas para a nossa evolução e a evolução de cada um de nós. Então, quando ele diz, ele valoriza o indivíduo, ele está dizendo que Jesus acreditava na pessoa. Ele acreditava em cada um de nós, mesmo que estivéssemos errados, mas ele acreditava. Acreditava tanto que um dos seus apóstolos, que foi rejeitado pelos demais apóstolos, especialmente a Mateus e a João e a Pedro, questiona Jesus: Senhor, este homem é digno de estar entre nós? No caso, ele falava de Judas. E Jesus olha para ele e diz, eu sei, mas ele precisa. Então ele não colocava ninguém na deriva, ele não colocava ninguém à beira da estrada. Ele fazia um processo de acreditar no indivíduo e fazer com que o indivíduo chegasse junto e fizesse a sua transformação. Vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Nós. Cada um de nós é essa luz do mundo. É essa luz do mundo que vai fazer com que possa alimentar outras luzes. É aquela lâmpada sob o alqueire que Jesus diz em outra passagem. Lâmpada esta que faz com que cada um da gente possa realmente ter uma aproximação. Aproximação. Era outra temática de Jesus. Ele fazia esse movimento de dentro para fora, para que houvesse um movimento de fora para dentro daqueles que viessem a ouvir e a entender este Evangelho. Ele procura estabelecer laços com todos. Qual é o laço que nós fazemos com o outro? O laço da casa espírita, o atendimento fraterno. O laço da casa espírita, o acolhimento. Acolher. Não importa quem seja, não importa a cor, não importa a sexualidade, não importa quem seja, não importa a nacionalidade, não importa, porque dentro do Evangelho a prática é acolher.
e não dissipar, e não afastar, e não renegar, e não dialogar fora daquele contexto. Mas Jesus fazia isso, porque ele tinha crença, sabe de quê? Ele tinha crença, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço aonde e elas vão seguir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual é a voz que hoje escutamos de Jesus? Através da Boa Nova, através desse Evangelho. Esse Evangelho riquíssimo que nos contempla para que nós possamos realmente trabalharmos no nosso interior, para que desse interior nós possamos realmente fazer algo diferente. Mas esse algo diferente é a transformação interior de cada um da gente. E esse Evangelho, através dessa aproximação de Jesus para com cada um de nós, nós possamos sentir Ele introduzir-se dentro de nós e fazer a transformação. Mas não é Ele que vai fazer a transformação, é você, sou eu, somos nós que vamos fazer esta transformação. Transformação esta que estará em caráter de experimentação dentro dos processos reencarnatórios. Porque nós não vamos nos transformar totalmente em todos os nossos aspectos, mas naquele aspecto qual nós determinarmos, nós nos colocarmos, nós nos pontuarmos, aí nós vamos trabalhar. Que o trabalho é árduo e o trabalho não é cansativo. Apesar dos erros, apesar de voltarmos atrás e irmos à frente, fazendo esse movimento de dentro para fora e de fora para dentro, nós vamos nos ressignificando, fazendo com que cada um da gente possamos realmente nos conhecer. E a partir do momento que nós começamos a nos conhecer, como Sócrates diz naquela grande frase, homem, conhece-te a ti mesmo, a partir deste momento nós começaremos a implantar esta pedagogia de Jesus em nossos lares, em nossas comunidades, aonde nós andarmos, aonde nós vivenciarmos e completando em nossas vidas. É essa a aproximação que Jesus nos quer. Mas isso tudo depende do tempo. Tem tempo para mudanças. Qual é o tempo nosso para mudança? Será que nós já despertamos que o tempo já se faz tempo? Ou será que nós estamos ainda naquela marotagem antiga, dizer, amanhã é tempo, todo dia é tempo, para o ano é tempo, ou talvez na próxima reencarnação eu venha me modificar, porque nessa não tem mais jeito? Equivocadamente estamos, porque o momento é agora. Vejamos aí a pandemia, vejamos a situação do planeta, não é do país, é do planeta nosso. Vejamos o excesso de egoísmo que está exacerbado em todas as áreas, em todos os setores do mundo. E nós estamos fazendo o quê? Esperando ainda tempo chegar. Mas ele nos promete. Até nisso ele nos compreende. Ele compreende que tudo no seu tempo. A evolução progressivamente diante do aprendizado é cumulativo. Então, a galinha, ela come um milhinho, ela tem um bico. No seu bico não entra 2, 3, 4, 5 milhos de uma vez, mas ela pega grão por grão, como o passarinho, como o beija-flor, que tira o néctar da planta e sai transportando para outro local. Ele absorve através do seu pequeno bico a essência daquilo que ele está a precisar. Nós estamos a precisar de quê? Esse nosso aprendizado é um cunho de vidas passadas e de vida presente, se projetando do presente para o futuro. Porque toda a nossa projeção vai ser daqui para frente. O que é que nós estamos plantando hoje para colher amanhã? Olha a parábola do semeador. Ele semeia, mas ele tem que esperar e aguardar. A semente, todas são selecionadas, todas elas são iguais, mas o viés do semeador é que não verifica a situação de cada terreno. Em que estágio está cada terreno? Quando eu deveria fazer o que primeiro? Trabalhar a minha terra, ver o que ela precisa e pegar a semente com confiança e fé e depositar nela. E não simplesmente jogá-la. Ao véu do tempo,
nos terrenos pedregosos, nos terrenos com arbustos, enfim. E quem sabe cair num terreno bom. Eu só vou saber se caiu no terreno bom se ela brotar. Porque as outras não vão brotar, porque nenhuma delas tiveram a condição, a visibilidade do semeador para que ela pudesse brotar. Mas todas elas têm o mesmo quinhão, é a mesma sentença, é a mesma qualidade. E eu pergunto a gente, qual semente você é? Ou que tipo de semeador nós estamos sendo? A primeira erva, depois, na questão do milho, é espiga. Primeiro vem a espiga, e por último vem o quê? Os grãos. E nós queremos muitas vezes atropelar o processo. Queremos fazer com que o grão chegue talvez primeiro do que as espigas. Não pode, nunca poderá. Primeiro ele brota, depois vem o nascedor de suas espigas e vem o sentido da maturação, que é o cumulativo, aquilo do que nós estamos aprendendo. E o que é que nós estamos aprendendo? Estamos aprendendo realmente nos ressignificar diante desse evangelho. E diante da proposta pedagógica de Jesus, porque é uma pedagogia que Jesus coloca para a gente. E a pedagogia nós já vimos anteriormente, é um trabalho que nós estamos fazendo para nos moldar e nos ressignificar. Ele exemplifica seus ensinamentos através das parábolas. As parábolas são histórias que permanecem, que fixam em nossas mentes. Que não se lembra da gata borralheira, que não se lembra do atirei o pau no gato, que não se lembra das cantigas e histórias de rodas que se contava para cada um da gente, que não se lembra de João e Maria, que não se lembra da Bela Adormecida, que não se lembra de tantas e tantas outras histórias que embalaram nossas vidas, embalaram nossos netos e quem sabe hoje vão embalar os nossos netos, para que eles possam projetar essas histórias no futuro para os seus filhos, para os nossos bisnetos. É assim que o povo hebreu fazia. Sentava em roda com seu povo e contava a história dos seus ancestrais. Da sua ancestralidade ele vinha trazer a razão de estarem naquele local, naquele momento, atravessando aquelas dificuldades ou não. E Jesus traz isso nas parábolas. Parábolas simples e fácil acesso. E hoje ainda não estamos nos permitindo ainda ter esse entendimento. Porque ainda falta esse leque de abertura, falta essa pedagogia de Jesus no seu grande entendimento. Para que daí nós possamos despertar em novos horizontes, em novas atitudes, em novas aproximações diante dessa grande pedagogia do Cristo. Parábolas como a parábola do semeador, parábolas como do filho pródigo, parábola como um samaritano, parábolas como credores, parábolas de credores e devedores, parábolas como o festim das bodas, parábolas como a figueira seca e tantas outras que se passaram em nossas vidas, em nossas histórias, e sempre nós estamos repetindo-as para que nós possamos realmente identificar e trabalhar na gente aquilo que ele nos convida. Porque cada história convida cada um da gente a se ressignificar. A quem sabe está passando por grandes dificuldades e poder fazer aquele movimento de dentro para fora e de fora para dentro como um movimento salutar, um movimento pedagógico para o nosso aprendizado. E ele, diante dessas todas parábolas, desses todos os contextos que ele coloca para a gente, ele induz ao ouvinte a se questionar. Por quê? Buscar resposta para si mesmo, porque as respostas não estão prontas. Fazer aquilo que Sócrates fazia na maiêutica. Sócrates questionava as pessoas. Por que você vive? E a pessoa olhava para ele e dizia, por que eu vivo? Talvez não saiba nem por quê. Quem sabe por que é que eu estou na casa espírita? Por que é que abriu no meu leque, no meu pensamento, na minha ideia, quem sabe o meu propósito é estar ali, naquele local, e ali eu me encontrei. Quantos encontros e desencontros também se encontram-se dentro do seio da casa dos espíritos, andando em cada setor, andando em cada passo, andando em cada serviço, em cada servidão que você está fazendo. Quem foi o próximo disso tudo? Ele induz, dentro dessa proposta e dentro dessa aproximação, ele questiona, quem é o próximo? É aquele que está mais próximo de você? Ou aquele que você está servindo? Quem foi o próximo daquela parábola nas mãos dos ladrões? Parábola do samaritano. Quem era o próximo dele?
aquele que utilizou de misericórdia. E quem usou de misericórdia? O bom samaritano. Você pode ser o bom samaritano. Quem sabe você já é o bom samaritano. Quem sabe você é um bom samaritano interiormente e precisa despontar esta vontade do servir. Porque dentro do servir, nós estamos complementando, trabalhando a pedagogia de Jesus. E nessa pedagogia de Jesus, Jesus diz o quê? Instrui-nos a sermos melhores, próprios inquiridores. Ele diz assim para a gente, ó, você é quem vai dizer sim ou não. Você é quem vai ser o seu próprio inquiridor, quer dizer, questionador. Você verificar, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? O que eu estou fazendo está correto? O que eu estou fazendo está certo ou não? Então, quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Uma passagem de Jesus. Quem entre vós, entre nós, possamos atirar a primeira pedra em alguém. Temos que entender o grau de adiantamento, o grau da situação em que aquela pessoa está passando, para que nós possamos realmente, quem sabe, utilizando a pedagogia de Jesus, trabalhar. Assim como Jesus fez com aquele que muitas vezes nós dizemos traidor, o Judas. Aquele também que muitas vezes achamos que ele era o ciumento, o Pedro. E tantos outros, que cada um tinha o seu defeito, mas Jesus soube trabalhar cada um deles. E nesse grande trabalho, ele conversa, ele pergunta, ele narra contos, ensina, exemplifica e até debate com eles mesmos. Quem dos homens dizem quem eu sou? Ele questiona aos seus apóstolos. E os apóstolos dizem o quê? Ele é o Filho de Deus. É isso. É essa, diante desta pedagogia, que ele vai ao encontro do povo. Ele não fica em sua masmorra esperando que o povo venha. O trabalho do atendimento fraterno na casa espírita, o trabalho do sopão, o trabalho da cesta básica, o trabalho da doação, o trabalho do farnel, o trabalho da sacolinha que se coloca nas costas, da campanha do quilo. É você indo ao outro para que o outro se sensibilize com a situação do outro e que você está representando Jesus naquele momento. O que queres que eu faça? Assim dizia Jesus. Assim podemos dizer a cada um de nós, ou a cada um de nós podemos dizer, diante das nossas grandes dificuldades e dos embates da vida. O que queres fazer diante do que eu estou passando? O que queres me mostrar? E ele vai ao encontro do povo, abraça crianças, divide o pão com eles, não reclama das acomodações, distância do horário, etc. Ele nunca tem uma reclamação de nada nesse aspecto, para que ele possa realmente fazer com que algo possa perdurar diante dele. E essa pedagogia dele nos traz, nos remonta através da grande consolação. Ele nos consola. E essa consolação traz o quê? Ele prega um melhor porvir para compreender e a recompensa. Qual é a recompensa que ele dá-nos diante disso? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, vos aliviarei. Vós que estás cansado, vós que estás oprimido, ele traz o alívio. E este alívio traz diante da sua pedagogia. O que eu posso fazer? Qual o nosso entendimento diante disso tudo? Será que nós não podemos fazer nada? Será que nós não podemos estender as mãos para alguém? Será que nós não podemos fazer uma prece para alguém? Será que nós não podemos nos doar um dia, 2 dias, 3 dias, seja lá, ao trabalho? Não ao trabalho seu, mas ao trabalho para o outro. Era isso que Jesus fazia. E diante disso, ele nos dá essa conotação de humildade, de compreender a todos que estão passando por aquelas situações. É a promoção da mensagem, não a elevação pessoal. Onde muitos talvez procurem uma elevação pessoal diante desse aspecto. Mas diante desse aspecto é a mensagem que ele traz para cada um da gente. O Filho do Homem não veio para servir. Ou melhor dizendo, o Filho do Homem veio para servir. E não para ser servido. Porque quem pensa que está aqui para ser servido, sente-se numa mesa de um restaurante
Se tiver garçom para lhe servir, parabéns. Mas se não tiver, você tem que ir ao self-service. É por isso que em vários restaurantes se colocou um self-service. Por quê? Porque você vai se servir. E quem sabe você levar o prato para aquela mãe, para aquela pessoa que está necessitada lá na mesa e você ofertar ali. É o servir. É o trabalho do Cristo diante de cada um de nós. E ele contempla tudo isso através do Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, e no momento de maior amor da história da humanidade. Jesus nos dá a grande colocação de que bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, bem-aventurados aqueles que são puros de coração. Enfim, ele traz toda uma série de bem-aventuranças nos contemplando para esse processo de evolução. E diante disso, nós estamos em busca dessa pedagogia de Jesus, nos mostrando diariamente, em todos os momentos, nos ofertando nas esquinas, nos bares, enfim, na rua, no banco, na fila do ônibus ou dentro do ônibus, na padaria, em todo canto. Você é o espírita, você é o cristão, que leva esta pedagogia sem rótulos, sem ideologias, porque não precisa ter ideologias ou ser ideologias separatistas ou não. Mas Jesus nunca separou ninguém. Jesus nos conclui esse grande discurso diante disso com autoridade. Qual a sua autoridade? Qual a nossa autoridade diante desse aspecto? Não com orgulho nem com vaidade, mas procurando amor, que amor é o bem maior. A autoridade é essa. Quando ele se posta diante dessa pedagogia, ele coloca para a gente um amor que é o bem maior. E esse bem maior reverbera em nossas vidas e nossas situações. E ele diz para seus apóstolos e para todo seguidor dele, para todo aquele que conclama esse evangelho, dizendo assim: ide por todo o mundo e pregai este evangelho, levai a boa nova, para que essa boa nova seja contundente na vida de cada um da gente. Essa é a proposta de Jesus através da grande pedagogia. E essa pedagogia, nós temos que ter esse entendimento. Não a pedagogia que se coloca pelos homens na vida nossa para um aprendizado, muitas vezes comercializado. Não, mas a pedagogia do doar, a pedagogia de tirar de si, a pedagogia de se trabalhar interiormente e fazer com que haja a modificação, não somente a modificação no seu dia a dia, mas a modificação no outro, para que ela possa se projetar. E Jesus é esse projeto de vida para a gente. Então, meus irmãos, que nós possamos aplicar essa pedagogia de Jesus, fazer com que ela seja realmente um marco em nossa passagem de vida tão curta nesse planeta, já que estamos dentro de um processo de regeneração. E nesse processo de regeneração, nós possamos nos regenerar diante das nossas aptidões, diante dos nossos talentos, e fazer com que esses talentos possam buscar dentro dessa pedagogia de Jesus esse trabalho magnífico de porvir, de servir e de ser aquilo que ele queria que cada um de nós pudéssemos dizer a gente. O que posso fazer por você? Não na camisa de um supermercado, mas em nossos olhares, em nossos sentimentos e transformando os nossos talentos na grande sabedoria de sua pedagogia. Que a paz de Jesus possa ficar com todos nós e Jesus continue brilhando dentro da gente e fazendo com que nós possamos trabalhar a sua pedagogia com muito amor e sabedoria. Muita paz.